você vai usar a sua liberdade e vai se responsabilizar totalmente por essa liberdade, pelos atos que você comete na posse dessa liberdade. Eu pensei muito nesses últimos dias sobre isso, porque no nosso mundo de hoje existe uma espécie de silêncio em torno desse assunto, de que as pessoas são livres e que, portanto, são totalmente responsáveis. Pelo contrário, parece que no nosso mundo, que é um mundo com pessoas em que as pessoas são muito manipuladas de diferentes maneiras, como nós veremos, a responsabilidade não é muito respeitada, não. Eu tive vendo um problema por causa de um incidente sobre a tal de denúncia anônima, que é uma coisa que agora que a justiça inventou. Não foi só a justiça brasileira, não. Eu fiz uma pesquisa na internet e vi que a denúncia anônima é adotada pela justiça de vários países. A denúncia anônima, do meu ponto de vista, é mais um incentivo à irresponsabilidade que graça em nossa sociedade. Como é que a pessoa faz uma denúncia e não assume que ela está fazendo? Uma coisa anônima. Meu pai era advogado, ele até queria que eu fosse advogado também, mas eu não quis. Preferi estudar filosofia. Ele dizia assim, não, mas no direito também tem filosofia. Eu disse, também tem filosofia, mas tem uma opção de coisa chata, essas leis aí que tem que aprender. Eu prefiro só filosofia, fazer só filosofia. Aí eu me lembro que uma das coisas que ele me falou, que era isso, que uma pessoa não podia denunciar irresponsavelmente outra e se esconder no anonimato. Porque se a pessoa denuncia outra e não consegue provar, e a denúncia é caluniosa, falsa, infame, como são 80%, segundo uma pesquisa, das denúncias feitas com o uso dessa instituição da denúncia anônima, 80% é sacanagem. Então, se a pessoa faz isso, pode ser processado. Meu pai dizia assim, não, o cara não pode ter essa responsabilidade, não, ele vai ser processado. Ele quer sacanear o outro, mas quem vai acabar em cana é ele. Hoje não tem mais disso, porque a denúncia anônima faz parte aí dos instrumentos em que os defensores da lei se apoiam para defender a lei. Aqui, nos Estados Unidos, vários lugares. Então, eu acho isso um sinal dessa falta de responsabilidade. Eu fui olhar na internet, escrevi lá no Google, denúncia anônima. Quase todos os sites lá das coisas que apareceram é para ensinar a fazer denúncia anônima. É para estimular a denúncia anônima, dizendo, faça você também a sua denúncia anônima. O que está faltando? Diz assim, não gosta do vizinho? Diz que ele é traficante de drogas. É isso. Aí eu falei com uma advogada, minha amiga, ela disse, mas parece que o Ministério Público gosta, porque ajuda muito eles, não sei o quê. Eu disse, poxa, ajuda em 20%, 80% eles ficam sacaneando, que não tem nada a ver com nada. Não tem sentido isso. Então, é interessante como que o nosso mundo que tem marchado no sentido dessas coisas, porque antigamente seria uma coisa chocante. Né? A gente achava que a denúncia anônima foi uma coisa que tivesse sido estimulada só pelos militares durante a ditadura militar, porque eles queriam apanhar comunista. Aí depois acabou a ditadura militar, parece que foi pedido esse negócio de denúncia anônima para poder pegar traficante de drogas. Né? Mas pensam que os bandidos não gostaram da denúncia. Os bandidos adoram denúncia anônima, eles devem usar a denúncia anônima à beça. Porque você faz a denúncia anônima, precisa dizer que é bandido, precisa dizer nem o seu nome. Né? Então, isso é
é um caminho que o mundo ocidental e a nossa civilização, nossa cultura tem tomado no sentido da irresponsabilidade, que valeria apenas descobrir, procurar por que isso está acontecendo. Um momento fundamental assim na evolução do Sartre, que eu fui acompanhando, foi quando Sartre resolveu que ele precisava ter participação política, que ele, homem livre, devia escolher a participação política. E se tornou um ativista político importante da França. E como ele era um homem de esquerda, teve uma relação, às vezes amistosa e às vezes conflituosa com o Partido Comunista Francês, e se dedicou ao estudo do marxismo. E o segundo, ele escreveu muitos livros, o Sartre, porque, além de filósofo, ele era dramaturgo, romancista, jornalista, crítico literário. Então, tem livros do Sartre aos pontapés em diversos gêneros. Mas o outro tratado filosófico capital, depois do Ser e o Nada, foi um livro chamado A Crítica da Razão Dialética, em que ele procura uma aproximação do seu existencialismo original com o marxismo. E a primeira aproximação foi metodológica, num ensaio chamado Questões de Método, em que ele acha que uma análise completa tem que partir do indivíduo para o social, como faz o existencialismo, e, ao mesmo tempo, do social para o individual, como faz o marxismo. É o famoso método progressivo-regressivo do Sartre, em que ele procura unir as duas perspectivas, as duas visões. Como consequência disso, eu também passei a estudar, a ler marxismo. Eu não tinha lido muitos livros marxistas na minha adolescência, acho que por uma reação, assim, uma espécie de reação do meu pai, que não era militante, mas era simpatizante comunista. Meu nome Luiz Carlos é uma homenagem ao Prestes. E então eu quis fazer uma coisa diferente do meu pai e virei existencialista em vez de ser comunista, né? Mas quando o Sartre ficou meio comunista, eu também disse assim, eu acho que tem coisa aí. E realmente o Sartre, o Marx, indica desde o século XIX as doenças fundamentais que levariam a essa condição da sociedade hoje. Eu estou falando mais no plano psicológico, como diz Norman Mailer. Marx é melhor psicólogo ainda do que sociólogo e economista. Então, na perspectiva marxista, exposta no livro de juventude de Marx, que talvez seja o livro mais importante dele, na minha opinião, Os Manuscritos Econômicos Filosóficos de 1844, ele estabelece o conceito marxista de alienação. A alienação era um conceito que vinha de Hegel, mas como as outras coisas de Hegel que o Marx apanhou, ele botou sobre os pés e viu que a nossa sociedade, o sistema capitalista, faz com que as pessoas não sejam elas mesmas e se distanciem delas mesmas num fenômeno que ele chamou de alienação. Você se aliena de si próprio para você se ajustar às exigências do sistema. Depois da alienação, outro marxista ilustre, que é Georges Lukács, escreveu um livro chamado História e Consciência de Classe, em que ele desenvolve o conceito de reificação ou coisificação, o fato de que nós tendemos, em nossa sociedade, a nos tornar coisas, a ser reduzidos pelo sistema a coisas. Lembra um pouco o Sartre falando do em si, que o em si seduz o para si, e o para si tende a se tornar um em si, e o Lukács diz assim,
nós passamos a viver a condição de coisa imposta pela organização capitalista da sociedade que nós vivemos. Res, em latim, é coisa. Reificação significa coisificação. Então, eu achei que esses dois conceitos de alienação e reificação eram dois conceitos que descreviam melhor do que quaisquer outros a sociedade que nós vivemos. É uma sociedade socialmente, economicamente injusta, e tem a mais-valia, tem a opressão das classes desfavorecidas e tudo mais, tem o Capital, o Marx escreveu depois do Capital, que é um livro que eu nunca consegui ler, porque eu, assim como eu não me interessei por direito, também não me interessei por economia. Então, fiquei na filosofia. Então, filosoficamente, as duas descrições marxistas mais profundas da nossa sociedade são a alienação de Marx e a reificação de Lukács. Sartre, na crítica da razão dialética, contribui para isso, falando da serialização, que é uma característica do prático inerte. O prático inerte é o em si em escala social, o em si da sociedade. Prático, que vem de praxis, e inerte, porque ele não se transforma, ele não se move. Ele é inerte, como uma coisa, uma pedra, um em si, para falar em termos do primeiro Sartre, do Sartre do Ser e o Nada. O único inimigo eficiente do prático inerte é o grupo em fusão. O grupo em fusão é quando uma coletividade se une para derrubar alguma coisa do prático inerte, alguma coisa da vigência do sistema. O exemplo que o Sartre desenvolve no livro dele é a queda da Bastilha, que não precisou nem de ideologia, nem de nada, o povo se uniu e foi lá e derrubou a Bastilha. Então, o problema do grupo em fusão é que, como todas as coisas, como o para si, que é a consciência individual, tende a se petrificar num arremedo de ensino, num tipo de ensino reificado, o grupo em fusão acaba se tornando partido político. O problema do partido político é esse, que não é mais grupo em fusão, já é o grupo em fusão seduzido pela viscosidade do em si, ou do prático inerte. Desculpe, é porque... desculpe. Agora alguém repete tudo para mim, senão... É porque eu fico cansado aqui e vou fazendo isso. Mas eu vou tentar segurar o microfone aqui em cima, então. Então, ele diz, uma característica que o prático inerte impõe para os membros da sociedade que são vítimas é a serialização. Quer dizer, as pessoas são todas serializadas, são produzidas em séries, são formadas em séries. Então tem a série dos funcionários públicos, as séries dos militares, as séries dos juízes, a série, tudo que é tipo de série, fica tudo meio parecido, tudo meio igual, porque a serialização impõe tipos de alienação e forma a sociedade então é formada por essas séries coisificadas e alienadas. Esses conceitos tiveram também outras formulações, outras análises da nossa sociedade que vieram depois, como as simulações e simulacros do Baudrillard, que diz que vivemos hoje numa sociedade em que não existem mais as coisas verdadeiras, tudo é um simulacro, é uma simulação. Uma simulação é uma ação, um processo simulado. E um simulacro é um objeto que simula um outro objeto. Na verdade,
segundo Baudrillard, provavelmente nós não estamos aqui fazendo uma palestra, mas um simulacro de uma palestra. Estamos simulando aqui que a gente está ouvindo uma palestra. Mas talvez nem tudo na sociedade atual seja simulacro e simulação, mas a quantidade de simulacros e simulações se multiplicam, cada vez são mais numerosos. E segundo Baudrillard, eles são mais atuantes e mais adequados à descrição da sociedade de agora do que os conceitos de alienação e reificação dos antigos marxistas. Quer dizer, ele considera ter dado um passo adiante. Tem também um outro conceito que é do Guy Debord. Esse é um marxista à sua maneira e tudo, que é o autor de um livro chamado Sociedade do Espetáculo, em que ele caracteriza a nossa sociedade por ter transformado a vida pública, os processos públicos e coletivos, sociais, em espetáculos para a sustentação do sistema. São espetáculos que são divulgados pela mídia constantemente, ou seja, o jornal que você lê, o noticioso de televisão que você vê, as fontes de informação que você tem não oferecem verdadeira informação, mas espetáculos. Já há algum tempo, eu me lembro que eu trabalhei na TV Globo durante muito tempo. Teve uma época que eu trabalhava num programa chamado Globo Repórter, que era um programa jornalístico. E eu me lembro que já havia a preocupação de assim, se for uma coisa puramente jornalística e informativa, ninguém vai se interessar, tem que fazer um pouco de show. Tem que ser meio show. Então, até os programas jornalísticos na televisão, eles são meio show. São dado uma forma de espetáculo, né? Pode-se dizer que esse julgamento do Mensalão que teve era um programa de televisão da TV Justiça, né? Pode ser que ganhe o prêmio no fim do ano e tal, de revelação de programa. Era um show de televisão, né? Então, essa característica da nossa sociedade, que é de espetacularizar tudo, né? Transformar tudo em espetáculo. É uma coisa que vem dos processos de alienação, de reificação, de serialização, de simulação, né? E que resulta nesse espetáculo contínuo. Nós não vivemos mais a vida como ela é, mas a vida como ela é apresentada numa espécie de espetáculo para todos nós. Então, a gente vê que os recursos do sistema para manipular as populações, né, eles têm se aperfeiçoado com o passar dos anos. Eles são muito mais eficientes hoje do que eram no passado. Basta lembrar, por exemplo, uma coisa que nos anos 50 era um escândalo, eu me lembro, e que hoje nem se fala mais nisso, parece até que desapareceu, que não existe mais. É porque existe demais, que é a manipulação subliminal. Foi uma coisa inventada nos Estados Unidos, na Madison Avenue, entre publicitários, para vender mais produtos, convencer as pessoas de que elas precisam daqueles produtos, e aí vão comprar. Isso foi uma coisa inventada pelos gênios de Madison Avenue, e que hoje não se fala mais em manipulação subliminal, mas é evidente que ela é usada não só para vender produtos, mas para vender ideias, para vender comportamentos, para vender tudo, para passar tudo para o público. Então a gente vê que essa constelação de procedimentos do sistema, né, cuja orientação é o metal, claro, sempre, porque o sistema que nós vivemos é capitalista. Então, capitalista vem de capital. Capital o que é? Dinheiro, né? Metal.
Nos sistemas socialistas também acontecem todos esses processos de manipulação, alienação e tudo. Ninguém pode dizer que a falecida União Soviética era desalienada. Claro que não, tinha outras formas de alienação. A burocracia soviética era uma forma violenta de alienação. A China, eu estive na China lá com Lucélia Santos, não se pode dizer que seja uma sociedade desalienada, desreificada. Pelo contrário, ela está procurando imitar as sociedades ocidentais, porque o problema da China não é fazer uma sociedade desreificada, é fazer um país que seja mais forte que os Estados Unidos, isso é que eles querem, né? Economicamente mais forte, pelo sistema capitalista. O sistema capitalista ainda é o sistema, o que manda, né, em tudo. Então ele se serve de todos esses procedimentos. A liberdade individual, ela tem que resistir a isso, ela tem que surgir sobre isso. Não é uma questão de dizer assim, é impossível, isso é poderoso demais, isso é uma coisa global, né? Mas se fosse impossível, o ser humano estaria simplesmente destinado a se transformar em quê? Em máquina, virar robô, virar androide, né? Um ser humano do futuro ser o androide, né? Isso, aliás, é uma intuição dos escritores e criadores de ficção científica, né? Cada vez mais há histórias de ficção científica em que o grande confronto é entre seres humanos e androides, e máquinas, ou meias máquinas. O ciborgue, que é uma mistura de organismo com máquina. Os criadores de terror, cada vez é maior o número de histórias que é o confronto entre seres humanos e zumbis, que são mortos-vivos. É o que é outra alternativa para o nosso destino. Se essa manipulação massiva continuar, vamos acabar. Ou androides ou mortos-vivos, zumbis, coisas assim. Isso não vai acontecer, porque graças a Deus, Deus não vai permitir que isso aconteça.